No início do século XX, começou um grande avivamento nas igrejas cristãs americanas, que viria a ser conhecido ao longo da história como o Avivamento Pentecostal. Dentre tantos trabalhos missionários e evangelísticos iniciados durante este movimento, um deles deu origem à maior denominação pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. Para melhor entendermos a história deste ministério cristão, precisamos primeiramente entender o que foi o avivamento pentecostal em si. Em primeiro lugar, o que é um avivamento? A maioria de nós já ouviu a palavra avivamento, mas poucos vivenciaram o avivamento e menos ainda entendem o que é um. A palavra avivar significa tornar mais vivo, reacender, despertar, reanimar ou intensificar, falando de uma chama ou fogo. No contexto cristão, segundo o pastor Antônio Gilberto, um avivamento é uma intervenção divina na vida espiritual da sua igreja, em resposta a um clamor. São períodos marcados por conversões de multidões, pessoas que abraçam chamadas missionárias e operações miraculosas na igreja. Igrejas frias, estagnadas outrora, se tornam fervorosas e frutíferas na obra do Senhor. Mas o que poderia produzir um avivamento? O profeta Abacuque nos deu a dica: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Primeiro ele ouviu a palavra do Senhor, depois ele clamou por um avivamento. Os avivamentos começam no resgate ao valor da palavra, ou seja, o resgate a conceitos bíblicos que foram deixados de lado pelos cristãos por algum motivo. Vemos exemplo disso em todos os avivamentos ao longo da história da igreja. Por exemplo, durante a Reforma Protestante, Lutero e os demais reformadores entenderam pela palavra que a salvação é um dom de Deus por meio da fé, coisa que a venda de indulgências negava. Nessa época, o retorno à exclusividade da palavra tornou-se o fundamento protestante conhecido como sola scriptura. Outro exemplo foi na Inglaterra durante o século XVIII. George Whitefield começou a pregar ao ar livre porque não havia espaço nos templos para ele. Seu amigo John Wesley não concordou com aquilo, considerando algo antiético. Porém, o mesmo Wesley percebeu pela Bíblia que o próprio Jesus pregou ao ar livre diversas vezes, assim como os apóstolos depois dele. Convencido pela palavra, Wesley se uniu ao seu amigo e outros na pregação itinerante, resultando em grandes multidões para Cristo e num grande avivamento. O avivamento em Northampton, por Jonathan Edwards, o avivamento no estado de Nova York, por Charles Finney, o avivamento do País de Gales, por Evan Roberts e tantos outros, também são exemplos de avivamentos que começaram no resgate aos conceitos mais simples da Palavra de Deus. Entendendo isso, podemos agora nos debruçar sobre o termo pentecostal, porque o mais famoso avivamento do século XX ganhou esta alcunha. O termo remete ao dia de Pentecostes, uma festa judaica que ocorria 7 semanas após a Páscoa. No Antigo Testamento, ela é chamada de Festa das Semanas, Festa da Colheita ou Festa das Primícias. Lemos no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos que foi neste dia que os discípulos de Cristo receberam o Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Este acontecimento não foi por coincidência, mas o cumprimento das palavras dos profetas e de Jesus, como a que disse antes de sua subida aos céus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Somente após receber também a virtude, dinamis, do Espírito Santo, os discípulos poderiam se tornar testemunhas eficazes do Evangelho. E esta dependência do Espírito Santo por parte da Igreja é um tema bem marcante em Atos dos Apóstolos. O próprio nome do livro é curioso, já que apenas 2 apóstolos, Pedro e Paulo, têm seus atos registrados. Pedro está em evidência no começo, mas ausente a partir da metade do livro. Com Paulo, a situação inversa ocorre. Ele não fez parte do início da Igreja, mas surge depois como um apóstolo. Porém, há uma pessoa em evidência do primeiro ao último capítulo do livro, que é o Espírito Santo. Ele é a promessa a ser buscada, o dom prometido e cumprido. Ele quem capacita a igreja a ter ousadia e por meio de quem fazem milagres. Não bastasse isso,
Ele também separa para a obra missionária, guia os apóstolos nas viagens, revela a eles as tribulações que virão, dentre tantas outras coisas. Em A Bíblia Explicada, do luterano Stuart McNair, o autor comenta que o livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, ou ainda Atos do Senhor ressuscitado. Devemos recordar que a palavra Cristo significa ungido, e Jesus, enquanto esteve na terra, foi ungido com o Espírito Santo para ensinar com autoridade ímpar e operar sinais miraculosos nunca vistos antes. Sendo assim, o fato de seus discípulos fazerem o mesmo após a sua partida tornou-se uma prova infalível da continuidade do Cristo ressuscitado com eles. O mesmo poder santo que habitou em Jesus passou a habitar também na sua igreja a partir do dia de Pentecostes. Foi neste dia que a igreja começou seu trabalho dinâmico na terra. A igreja, como podemos ler claramente no livro de Atos, não apenas convencia intelectualmente. A mensagem de salvação e da chegada do reino de Deus tinha poder para curar as almas e corpos dos que a recebiam, sendo confirmada por toda sorte de prodígios e milagres. Como disse Paulo aos Coríntios, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, dinamis, poder do Espírito Santo. O que o avivamento pentecostal buscou foi ensinar que o poder do Espírito Santo continuava necessário para que a obra da igreja fosse realizada na terra. E mais, ele continuava acessível a todos que o buscassem com fervor. Se você gostou do primeiro vídeo dessa série sobre a história do movimento pentecostal e da Assembleia de Deus, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comente aí embaixo e se inscreva no canal IBD Núcleo. Assim você está nos ajudando a continuar com esse trabalho de ensinar e anunciar a Palavra de Deus. Obrigado a todos.